Gabriel, eu já montei minhas iscas faz um tempo, mas eu não pego nada. O que tá acontecendo de errado? E aí, beleza que acompanha a Maratona Abelhando 100%, tudo bom com vocês? A gente chegou ao terceiro quilômetro dessa maratona, onde tem 21 quilômetros, e a linha de chegada vai ser no dia 14/9, em uma aula ao vivo exclusiva para vocês. Se você ainda não assistiu as 2 primeiras aulas, é essencial que você volte e assista. Todos os materiais se complementam e para chegar na linha de chegada com todo o conhecimento, é preciso ver todos os materiais, de preferência em ordem, tá bom? E hoje eu vou ensinar um conteúdo fundamental para você ter capturas de sucesso nas suas iscas. E sabe o que mais? Vou te levar para um passeio aqui pelo meu bairro para te mostrar na prática como instalar suas iscas de uma maneira eficiente. Bom, para você ter uma captura de sucesso, você precisa de duas coisas muito importantes. É uma boa isca, que eu já ensinei como faz na última aula da pré-maratona. E se você assistiu, comenta aqui embaixo, #iscapetAbelhando. E se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui no card para você assistir, ou no final do vídeo também. E esse é apenas um modelo, existem vários outros modelos por aí, isso vai de cada meliponicultor. Mas de nada adianta a isca perfeita se você não acertar na segunda parte, o lugar correto. Para essa parte você precisa pensar como uma abelha, é o que eu sempre digo. Em que lugar você acha que as abelhas gostariam de nidificar? Bom, o ideal é um tronco de árvore com um oco com equilíbrio térmico dentro, perto de água e pasto meliponícola disponível. Então dê preferência para ambientes naturais, como bordas de mata, mata nativa, áreas verdes, parques arborizados, entre outras. Esses locais são naturalmente atraentes para as abelhas sem ferrão, o que significa que provavelmente eles vão ter enxames instalados em árvores nas redondezas, colônias instaladas em árvores nas redondezas, e somente esse fator já vai subir muito as suas chances de captura. Tenha sempre em mente que fontes de água limpa são muito procuradas pelas abelhas e áreas ao redor delas com certeza são povoadas por colônias de abelhas nativas, e isso é certo. Portanto, o ideal é optar por áreas verdes com presença de uma fonte de água de preferência limpa, um rio, uma lagoa, uma nascente, enfim. Puxa, Gabriel, mas eu moro no centro de uma cidade, não tem mata aqui por perto. Bom, tudo bem, algumas abelhas elas também nidificam em meio urbano, como as jataís, as mirins, as iraís e muitas outras espécies que já são adaptadas. É claro que nesse ambiente a sua chance de pegar enxames, de pegar colônias, diminui muito, mas eu vou te mostrar algumas dicas para você escolher o melhor lugar no meio urbano para você instalar suas iscas. É claro que suas iscas não precisam ficar perto da sua casa. O ideal é que você saia de perto dos centros urbanos. Escolha um local mais favorável e arme suas iscas, em bordas de mata, em remanescentes florestais. Eu mesmo tenho iscas espalhadas em um raio de mais de 5 km da minha casa, e de tempos em tempos eu dou uma verificada para checar as capturas. Sem contar as espalhadas próximo ao meliponário do interior lá de São Paulo, que eu tenho também. Agora, quando você encontrar um local ideal, é hora de localizar aonde realmente você vai armar suas iscas. E uma dica muito boa nesse caso é amarrar as iscas em árvores de tronco grande, que apresentem bifurcações, onde você pode encaixar a isca. Esse local já é procurado naturalmente pelas abelhas, pois são as árvores grandes que abrigam ocos em seu tronco, e são esses ocos os locais que elas utilizam para construir o seu ninho. Mas é importante citar que são árvores grandes de espécies nativas. Não adianta você colocar sua isca numa espécie exótica, como chapéu de sol, alguma palmeira ou algum coqueiro muito grande, que não vai dar certo. Porque as abelhas nativas procuram espécies nativas para realizar a nidificação e instalar os seus ninhos, porque elas já estão acostumadas com essas espécies. Então dê preferência para espécies nativas, tá bom? E se elas identificarem um odor familiar, um ambiente preparado, termicamente equilibrado, livre de invasores e um espaço vago na isca que vai estar nessa árvore, com certeza elas vão querer se instalar ali, porque vai ser um ambiente perfeito para elas. O ambiente já vai estar pronto para a nova colônia, e as operárias pioneiras que saem em busca de locais para nidificar em épocas de captura acabam escolhendo as iscas bem feitas e bem instaladas para abrigar a princesa com algumas operárias que formarão a nova colônia. Para a gente entender melhor como as capturas acontecem, a gente tem que entender o processo de enxameação. Você sabe como funciona o processo de enxameação? Bom, eu vou te explicar. Quando uma colônia bem desenvolvida na natureza, ou até mesmo em caixas racionais criadas em meliponários, quando essa colônia alcança o seu ponto máximo de desenvolvimento, onde não tem mais espaço para ampliação das estruturas do ninho, nem aumento da postura da rainha, iniciam o processo de enxameação dessa colônia. Por estímulos feromonais da rainha, algumas operárias pioneiras vão em busca de novos locais para a instalação de um novo ninho. E esse processo dura até que alguma das operárias encontrem um local promissor, com temperatura equilibrada, protegido do meio externo, de interior escuro e de tamanho ideal. A partir daí, ela retorna para a colônia e avisa da descoberta dela. Nos próximos dias decorrentes disso, mais operárias vão verificar o local e, se for aprovado, elas vão iniciar as construções essenciais na isca para recebimento da nova rainha.
Durante alguns dias, o vai e vem de operárias é constante até que o ninho esteja pronto, com o alimento estocado, que é trazido em partes da colônia-mãe também, e com as estruturas essenciais para início do ninho. A partir daí, é hora de trazer a princesa. Um grupo de operárias com a princesa virgem vai voando até o local da isca e se instala nela. Nesse processo, se a gente acompanhar alguma captura, a gente vai ver uma nuvem de operárias voando em volta da isca. Algumas entrando, algumas saindo, e se o meliponicultor ficar observando por bastante tempo, você pode até ver a princesa entrando na isca. Depois disso, a princesa virgem vai iniciar a dispersão feromonal para a atração de machos para a reprodução. E assim que os mesmos estiverem posicionados ao lado de fora da isca, a princesa vai sair, vai voar até um local próximo da isca, os machos vão seguir ela e um deles vai copular com a princesa. E assim que a cópula acabar, a princesa vai retornar para a colônia e vai iniciar o processo de desenvolvimento dos ovos e, consequentemente, da fisogastria, que é o abdômen dilatado que a gente conhece bem em rainhas de espécies de abelhas nativas. A partir disso, em um prazo que varia de 3 a 9 dias, a nova rainha vai começar a desenvolver a postura e as operárias vão continuar a coleta de néctar e pólen tanto por realização de forrageio, quanto pela coleta de parte das reservas da colônia-mãe, que vai ficar em ligação com a colônia-filha a um tempo depois da enxameação. Resumidamente, é assim que acontece o processo de enxameação, mas existem ainda muitas coisas nesse processo que nos mostram exatamente o que está acontecendo e se a gente precisa se atentar a algo para facilitar a instalação da nova colônia na isca. E antes da gente ir à aula prática, onde a gente vai pensar como as abelhas para identificar os bons locais de nidificação, ainda tem alguns fatores que você aí precisa ficar muito atento na hora de instalar suas iscas para facilitar as capturas. É muito importante mesmo que a isca esteja ao abrigo do sol. Se o sol incidir diretamente sobre a isca, o material escuro do saco plástico que vai ficar revestindo a isca vai acumular calor e fazer com que a temperatura interna da isca suba muito, passando a margem limite de 30 graus, o que pode ser altamente destrutivo para o enxame. E outro fator muito importante é a altura. As abelhas sem ferrão, assim como demais insetos, eles têm um limite máximo de altura para a instalação de seus ninhos em meio natural. E isso varia de abelha para abelha, e para ser mais assertivo na genética que você está procurando, você precisa de um conhecimento mais aprofundado sobre os locais de nidificação das espécies e a altura que essas espécies usam para nidificar normalmente. Mas uma medida geral para começar é entre 1 e 2 metros de altura. Seguindo esses passos e dicas simples, você já vai ter muitas chances de capturar enxames em suas iscas PET. Mas você tem que fazer tudo bem certinho, pois apenas um fator incorreto pode prejudicar o funcionamento total da sua isca, impossibilitando a sua captura. Agora eu quero te convidar para uma caminhada aqui no meu bairro. A gente vai visitar uma isca minha instalada aqui próximo e procurar novos lugares para instalar novas iscas para facilitar as capturas. Vem comigo! Eu costumo falar para as pessoas que querem novos enxames, querem novas capturas de abelhas nativas, que a gente tem que pensar sempre como uma abelha. Então, você pensando como uma abelha, você olha para essa praça aqui, ó. O que você acha? Você faria um ninho aqui nessas árvores ou não? Bom, se eu pensasse como abelha, eu diria que não. Pensando como abelha, eu digo que não. Sabe por quê? Porque se você olhar aqui, você só consegue identificar espécies exóticas. Aqui tem um chapéu de sol, aqui tem uma figueira, tem mais chapéu de sol, tem um pinheiro, tem outros tipos de espécies de pinheiros, tem palmeiras, mas não tem nenhuma espécie nativa. E o melhor, não tem nenhuma espécie com um tronco grande o suficiente para possibilitar a formação de ocos no seu centro e isso atrair novas espécies de abelhas nativas. Então, quando você for espalhar uma isca, você tem que pensar, tem que ter espécies nativas, espécies vegetais nativas, para essas abelhas procurarem essas espécies para sim realizar a nidificação. E você colocar a isca nessas espécies nativas vai atrair a atenção das abelhas para essa isca, porque elas vão naturalmente procurar essas espécies, vão identificar a isca, vão sentir o odor da isca que vai estar familiar para elas, equilíbrio térmico se a isca estiver bem feita e possivelmente vão nidificar na sua isca. Então, espalhe a isca em espécies como o cibipiruna, o engazeiro, a quaresmeira, espécies nativas, que a gente já falou em outros vídeos do canal, tenho certeza que você já sabe, ou se você ainda não sabe, continua acompanhando a semana que a gente vai falar. Nessas próximas aulas que vão vir, a gente vai falar sobre espécies nativas boas para você colocar sua isca ou para você fornecer pasto meliponícola para suas abelhas. Continua acompanhando a maratona, mas a gente sabe que nessa praça aqui não é um lugar legal para colocar. Vamos identificar, vamos descobrir lugares bacanas para a gente colocar nossas iscas. Acompanha comigo a nossa jornada, a nossa caminhada aqui no meu bairro, vem! Gabriel, instalar iscas perto de outras colônias também dá? É viável? Facilita a captura? Vamos dar uma olhada. Eu já mostrei essas colônias aqui algumas vezes para vocês, ó. Aqui tem uma colônia de jataí, uma colônia de mirim, outra e outra. São 4 de mirins e uma de jataí. Essas 5 colônias, principalmente essa de jataí que está mais forte, elas podem nidificar, elas podem enxamear em alguma época do ano.
E instalar iscas próximo aqui à região delas pode não ser muito legal, sabe por quê? Porque a jataí em específico é uma espécie muito territorialista. Então quando você identifica um enxame, o ideal é você instalar uma isca 10, 15, 20 metros desse enxame para facilitar a captura. Porque se, por exemplo, eu instalar a isca ali, ó, naquele muro ali, ou na bifurcação dessa árvore, provavelmente não vai capturar jataí. Porque como elas são muito territorialistas, os enxames vão acabar brigando, ou quando for enxamear, quando você colocar a isca ali, provavelmente essa colônia aqui vai fechar a entrada da isca para impossibilitar a nidificação de outras colônias por causa do territorialismo, da defensividade da jataí. Viu? Essa é uma coisa para se atentar na hora de colocar suas iscas. Isso pode não ser muito legal para suas capturas. Vamos dar uma olhada em outras ocasiões o que a gente deve fazer para facilitar nossas capturas e lugares para a gente instalar nossas iscas. Vamos comigo! Bom, esse lugar aqui que a gente está no meio da mata, que é próximo da minha casa, é bem perto, de verdade, é quase do lado da minha casa. Mas aqui é um ótimo lugar pra gente fazer captura. Sabe por quê? Porque ali na frente, ó, tem um rio, tá bem próximo. Isso aqui já é mata ciliar do rio já. E essa árvore aqui é uma das mais promissoras pra mim. Eu já instalei 2 iscas aqui e já tirei daqui 2 capturas muito fortes. Então essa árvore aqui é uma ótima candidata pra gente colocar iscas. Provavelmente é uma espécie nativa que as abelhas jataí, foram em todas as iscas de jataí, procuram para fazer os seus ninhos. E a bifurcação facilita a identificação da jataí para possivelmente nidificação, porque ela vai identificar essa bifurcação, vai pensar, putz, deve ter algum oco aí dentro, eu vou procurar. Daí ela vai identificar, tem uma isca aqui, ela vai entrar na isca, vai ver que o ambiente está equilibrado termicamente e tem um odor característico e possivelmente vai nidificar nesse lugar. Se você já capturou em algum lugar antes, você pode continuar colocando iscas nesse lugar que vai continuar a capturar. Essa é uma regra que sempre funciona para mim, funciona para muitos outros meliponicultores e eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Então você não precisa ter medo de já ter pego uma captura em algum lugar, não instalar mais iscas nesse lugar, porque isso é errado, é um mito. Não acontece isso. Você continua capturando no mesmo lugar, instalando iscas com frequência, em outras temporadas você vai continuar capturando, então não tenha preocupação quanto a isso, tá? E em algumas outras árvores que tem mais pra frente ali, eu também já realizei capturas, então esse lugar aqui é um lugar muito promissor e eu com certeza vou continuar instalando iscas aqui. Se você tem algum lugar promissor aí perto da sua casa, na sua cidade, que você já fez muitas capturas, continue instalando iscas nesse lugar, porque é muito promissor e vai continuar tendo capturas enquanto os enxames matrizes que tiverem na natureza em volta desse local ainda estiverem lá. E a gente já sabe que as colônias podem ficar por muitos e muitos anos aí, trocando de rainhas e durando mais de 20, 30 anos, então com certeza vai ter capturas o suficiente para você ter muitas colônias aí nessa sua região promissora, tá bom? E aqui é um lugar bom porque a gente identificou que tem aqui uma sombra, a bifurcação, uma árvore grande e um ambiente termicamente equilibrado que as abelhas naturalmente procuram para realizar a nidificação, além da fonte de água limpa que fica lá atrás. Será que a gente encontra algum outro lugar como esse aqui promissor no meu bairro? Bom, se você mora em algum bairro que tem um adensamento urbano muito grande, a gente vai mostrar para você umas dicas para você instalar suas iscas que vão facilitar a sua captura, mas não vai ser uma captura tão frequente como seria em um local como esse, uma borda de mata ou um remanescente de mata que tem na sua cidade. Então eu aconselho você que procure locais como esse para instalar suas iscas, mas se você não tem disponibilidade de locais como esses para instalação das suas iscas, você pode colocar elas em meio urbano e eu vou mostrar para você como você pode fazer isso, porque é uma dúvida de muitas pessoas que acompanham o projeto Abelhando Mundo Afora. Vamos dar uma olhada? Vamos comigo! A gente falou até agora de locais em meio natural para você colocar suas iscas. Nesses locais é muito mais fácil de você capturar, de novos enxames enxamearem nas suas iscas e as suas chances de captura ficam muito maiores, beirando aí uns 80%, 60%, 70%, depende da sua região e da quantidade de ninhos naturais que tem aí. Mas a gente não falou sobre como instalar iscas em meio urbano. É importante você saber que no meio urbano as suas chances de captura descem muito, mas mesmo assim tem alguns lugares que você pode instalar suas iscas que podem facilitar as capturas. Aqui ó, tem uma colônia de jataí que nidificou nessa caixinha de luz aqui, tá vendo? Ó? Ela até adaptou o pito aqui de entrada, é uma colônia bem grande, talvez a gente consiga até dar uma olhada aqui no quanto ela ocupou, vamos dar uma olhada. Olha aqui ó, essa colônia de jataí ocupou toda aqui a caixa de luz ó. Toda essa parte aqui, isso aqui é tudo cerume e batume que elas usaram para selar a colônia. Aqui deve ter um amontoado de cerume que elas usaram para selar. E é muito legal essa adaptação que elas fizeram aqui
para poder nidificar nessa caixinha de luz. Uma opção para você que mora em meio urbano, por exemplo, é adaptar a isca para colocar do lado das caixinhas de luz, que normalmente as jataís já procuram para nidificar, que já são abelhas que estão acostumadas a nidificar em meio urbano. Ou, por exemplo, um muro de bloco que está cheio de furos, colocar sua isca em um cantinho que não pegue sol, é importante, que tenha um muro que tenha próximo algum remanescente de água, para elas coletarem água limpa, se precisarem. Todas as outras características que facilitam a captura em meio natural, além da ocorrência de árvores de tronco grande, você tem que repetir em meio urbano também. Só que como não tem árvores em meio urbano, não há árvore suficiente para você espalhar suas iscas, você tem que adaptar para locais como esse, cantinho de caixa de luz, ou por exemplo em caibros do telhado, por exemplo esse caibro aqui, ó. Adaptar a isca para ficar ali, sempre em locais que não batam tanto sol, que tenham uma temperatura equilibrada, fiquem protegidos da chuva de preferência, que tenha todas as outras características que facilitem a captura no meio natural, só que em meio urbano, tá bom? É importante você sempre pensar como uma abelha. Se você está em meio urbano, aonde você usaria para nidificar? Um local equilibrado termicamente, por exemplo, essa caixinha de luz, que tem aqui uma proteção para não infiltrar raios ultravioleta, raios do sol ou iluminação, precisa ser um ambiente escuro, e um lugar também que facilite o desenvolvimento da colônia. Pense como uma abelha, que eu tenho certeza que você vai achar um lugar ideal para colocar sua isca, mesmo em meio urbano ou também em meio natural, uma árvore ideal para você colocar. Então vamos recapitular aqui para vocês entenderem. Em meio natural, árvore grande, de preferência espécie nativa, que possui ocos dentro do seu tronco. Colocar a isca em um lugar que não tem incidência de sol direta, porque isso pode interferir no termorregulação interna da isca. A isca tem que estar num ambiente que tenha alguma fonte de água limpa próxima, se elas precisarem coletar, e normalmente é nesses locais que ocorre a maior quantidade de enxameações, por causa das fontes de água. Normalmente os ninhos se instalam próximos a essas fontes. E além disso, escolha um local que não pegue tanta chuva, porque se a madeirinha da entrada da isca ficar molhada por muito tempo, ou se a isca umedecer por dentro, pode ser que prejudique as suas chances de captura nessa isca. Agora em meio urbano, você tem que repetir tudo isso, só que você exclui a parte da árvore, porque em meio urbano a gente não acha tantas árvores. Você pode adaptar, como eu disse, para colocar aqui do lado de caixinhas de luz, ou em caibros de telhado, ou em muros que tenham bastante furos, no cantinho do muro, adaptar a isca para colocar lá. E não pense que instalar sua isca num lugar que você viu as abelhas forrageando, coletando néctar e pólen, vai ser uma boa, porque quando as abelhas estão lá coletando alimento, elas não estão procurando novos ninhos, novos ocos ou novas iscas PET para enxameação, para nidificação. Você tem que instalar em locais que as abelhas não estão forrageando. Então não adianta você instalar num campo de lavandas achando que as abelhas vão enxamear nesse campo de lavandas. Não, elas estão lá só para coletar néctar e pólen ou só para fazer o forrageio delas, para coleta de alimento. Elas não estão lá com o intuito de nidificação. Bom, agora vamos voltar para o meliponário, que eu quero terminar esse vídeo te passando mais algumas informações importantes. Vamos comigo! É isso aí, pessoal. Com essas informações de hoje, você já pode ter capturas de sucesso nos próximos dias. E quando a maratona acabar, quem sabe você já tem aí novas colônias para o seu meliponário. Se você curtiu essas informações, comenta aqui embaixo, hashtag maratonaabelhando, e compartilha a maratona com seus amigos. Assim eu vou saber que o conteúdo que eu tô passando para você está sendo de valor para o seu aprendizado, tá bom? Vamos divulgar o conhecimento sobre as abelhas nativas do nosso país. Eu tô mandando para os grupos do WhatsApp da maratona o PDF dessa aula com um resumo passo a passo para instalar a isca PET com sucesso, para você juntar com os outros materiais, e no final da maratona você vai ter uma apostila completa para você acompanhar. Um abraço do maior abelheiro de todos e até amanhã no próximo quilômetro da maratona. Fui!